João 2, 15, 16, 17. Este texto chama a nossa atenção para o procedimento cristão diante da sociedade pecaminosa. Procedimento cristão diante da sociedade pecaminosa. Nós vamos ler todos juntos este texto. São 3 versículos somente. Veja o que diz 1 João 2. 7. Vamos ler juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, dando o teu povo, que agora te cultua, vai ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo João está falando a respeito da sociedade pecaminosa. Ele tem em vista aqui, certamente, os sistemas que regem o mundo. É exatamente isto. E está chamando a nossa atenção para o que nós estamos presenciando hoje. É claro que esses sistemas que regem o mundo não são apenas de hoje. Certamente a mensagem é para ontem e para hoje. A mensagem sempre tem a ver o contexto em que foi escrita e o atual e o que virá, porque a palavra de Deus é para todos os momentos. Então, o apóstolo João está chamando a atenção, versículo 15, está chamando a atenção, um tipo de alerta contra os sistemas mundanos. Sistemas mundanos. É um alerta que ele está dando exatamente contra isto. E ele mexe com 3 coisas aqui de maneira específica, que são o âmago, o centro do que ele escreveu. A concupiscência da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos e a soberba da vida, usando ele uma palavra na língua grega que era muito utilizada no tempo em que ele escreveu, aliás, mesmo antes de Cristo também. Então, ele começa no versículo 15
dando um alerta contra os sistemas mundanos, e no versículo 17, praticamente ele conclui mostrando a inutilidade desses sistemas. Por quê? Porque eles logo passarão. Como eu falei há pouco, que essa mensagem era para ontem e para hoje, a sua aplicação é sempre presente, é sempre dos nossos dias, para os nossos dias, aliás. Então, rapidamente, resumidamente, é isso que nós vamos ver agora com certos detalhes. Muito bem. Qual deve ser o procedimento cristão em uma sociedade pecaminosa? O apóstolo João usa a palavra mundo. E nós precisamos ver à luz do que o apóstolo João escreveu, o que significa mundo, o que ele entende sobre mundo. Vejam que ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo dá, ou que no mundo há. Não ameis o mundo. Então, o que é isso que ele está dizendo aqui? O que é que isso representa para nós? O que é que João entende sobre mundo? Ele entende mundo como sendo a sociedade incrédula, a sociedade rebelde, que vive sobre a orientação, debaixo, sob SOB, debaixo da orientação do diabo. É essa sociedade incrédula e rebelde contra Deus que João classifica como mundo. É essa sociedade que despreza os crentes e o Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz, nós não vamos ler, mas para quem está anotando, é o que João diz lá no Evangelho, no seu Evangelho, capítulo 15, versículos 18 a 24, chama a atenção para esse mundo que é rebelde contra Deus, que está formado de uma sociedade. João não está falando do mundo, o orbe aí, o globo terrestre, os sistemas, os planetas. Não, não é isso. É a sociedade que domina o mundo, incrédula, perversa, inimiga de Deus, inimiga do povo de Deus. Essa sociedade que é maioria e que impõe procedimento. É isso que ele chama de mundo aqui. E vai mais adiante. É o sistema de rebelião e orgulho que busca destruir a Deus e o seu governo. Ele chama a atenção aqui para esse sistema mundano que não é um acaso, não é uma força invisível somente. Claro que a influência é invisível, mas a atuação é visível nas mentes e nos procedimentos daqueles que não são crentes e que mandam na sociedade, humanamente falando. Exatamente isso. É o sistema de rebelião e orgulho que visa a destruir o próprio Deus e o seu governo. É claro que esse sistema já foi condenado a julgamento e destruição, e é o que nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Veja o que o apóstolo João afirma. João 12, 31. Quando ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O que é que ele está dizendo sobre isto? Ele está dizendo que o poder absoluto sobre os pecadores e a sociedade
de modo geral, que o inimigo tinha. Isso agora não é mais, ele influencia os que são dele. Mas o Senhor Jesus, quando veio aqui, cumpriu a vontade de Deus, pagou para Deus com o seu sangue a respeito da nossa vida, de modo que todo aquele que nele crê tem a vida eterna e não vive debaixo do controle do diabo. É bom saber que a influência pecaminosa existe. Todo ser humano tem natureza pecaminosa, mas no crente essa natureza não manda. Quando a pessoa diz que não pode se controlar, então não é crente ou está vivendo de tal forma mundano que o inimigo já está mandando em tudo. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu não quero fazer, faço. Aquilo que eu quero, nem sempre faço. Mas por que é que isso acontece, diz ele? É a carne que ainda influencia a minha vida. Carne, lá em Romanos 7, é a nossa natureza pecaminosa, que influencia, mas ela não manda. Quando manda, a pessoa não é crente. Porque quando é crente, tem poder, pela graça de Deus, sobre a sua natureza pecaminosa. Esse sistema mundano, esse conceito de mundo, é a era presente, como diz o versículo 17 do texto que nós lemos, onde o mundo é o reino do diabo. Capítulo 4, versículo 4 desta carta de João diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O mundo é influenciado pelo inimigo, nós os crentes não. Por isso ele diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É a mesma coisa que ele mesmo diz lá em 16:11. Então, ele está falando dessa era presente, onde o mundo é o reino do diabo, de ódio contra Deus. Capítulo 3 desta carta, versículo 1 diz: vede que o grande amor de Deus, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Agora veja a parte final: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Muitas vezes há crentes que ficam preocupados com o tratamento que o mundo lhes dá. Até certo ponto nós entendemos. Viver num mundo desse, contrário a Deus em muitas coisas, muitas vezes oficializado o pecado, não é fácil. Porém, como diz o texto, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Apóstolo João fala sobre isso no seu Evangelho 8, 23, 14, 17 e 15, 18. Praticamente ele diz a mesma coisa. Então passei todo este tempo aqui conceituando o que é mundo. Repito, não são os astros, as estrelas, os planetas, não é isso. Mas essa sociedade corrompida na qual nós, os crentes, vivemos, na qual a igreja está, e isto é mundo, com todas as implicações que isto tem. Agora vamos ao versículo 15. Todo, ele diz: não ameis o mundo,
nem as coisas que no mundo há. E aí ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que João está dizendo aqui? Este é um ensino que é ao mesmo tempo um conselho prático e uma exigência moral, pois está claro que o mundo está passando. De acordo com o versículo 17, nós sabemos que o mundo está passando. Mas o apóstolo João está chamando a atenção para a prática cristã, o procedimento cristão em uma sociedade pecaminosa. Ele está dizendo que os crentes devem amar as pessoas, assim como Deus faz, não o mundo. Essa rebelião contra Deus, os crentes não podem amar isto. E com isso aprendemos, meus amados irmãos, que não há neutralidade. O ser humano ou ama a Deus ou ama o mundo. Não podem ocorrer as duas coisas. Não pode haver as duas coisas. Não há neutralidade aqui. Ou somos crentes ou então não somos. Ou fazemos parte da igreja ou não fazemos. Lembro muito de uma expressão que sempre era usada no tempo da chamada renovação espiritual. E eu lembro muito bem de certas expressões daquele tempo. E uma delas era pé na igreja e pé no mundo. Então isso era muito falado com aquela gente que era pusilânime assim, não vivia de maneira íntegra na igreja, não participava, achava bonito o movimento, mas nem sempre tinha um procedimento adequado, à altura, como o povo de Deus. Então, voltando esse versículo 15, que começa com não ameis o mundo, é um ensino, é um conselho prático, é uma exigência moral, pois está claro que o mundo está passando. Essa gente que já viveu contrária a Deus está passando. Então, os crentes devem amar as pessoas, não essa sociedade corrompida que envolve muitas vezes a própria igreja em procedimentos que a igreja não deve ter. Então, repito, neutralidade nunca. O crente deve ser definido naquilo que é. Então, se Deus ama o ser humano, a gente deve amar, mas a sociedade corrompida, não. Por quê? A própria Bíblia diz, e o Senhor Jesus Cristo, é claro, Mateus 6, 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí conclui o Senhor Jesus dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Há uma versão que diz a Mamon, esse Deus da riqueza mesmo. Nós vivemos, amados irmãos, em uma sociedade que pede conta a nós também, pela influência que traz, para que nós procedamos como crentes. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, a prática é a prova. Pela prática, estamos provando que tipo de procedimento, como cristãos, estamos mostrando se esse procedimento é próprio de crente ou não. Agora, irmãos, muita gente poderia dizer assim, bom, mas, como disseram
ao Senhor Jesus Cristo, este ensino é muito duro. Ninguém pode cumprir. Eu diria para quem não é crente, sim, não pode mesmo, porque não tem o Espírito Santo habitando nele. Mas para quem é crente, não. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo habitando nele, tem a força de Deus operando nele. O Espírito é quem nos assiste em todos os momentos. Ele conhece muito bem as nossas fraquezas e pode ouvir-nos exatamente nesses momentos difíceis da nossa vida, nos quais momentos nós clamamos a Deus. E esse é o nosso dever. Devemos clamar sim, porque nenhum de nós é autossuficiente nisto. O próprio apóstolo João diz: se alguém disser que não peca, é mentiroso. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu. Jesus Cristo, a palavra advogado, é a palavra paracletos, que quer dizer chamado para estar ao lado. Então nós nunca estamos sozinhos. E aqui é um privilégio de quem é crente. Por isso, como é que podemos provar que somos crentes? A prática é a prova. Nós podemos provar pelo nosso testemunho. Então é isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Mundo aí é a sociedade pecaminosa na qual nós vivemos. Mas vamos para o versículo 16. Olha o que diz. Ele começa com o porquê, e isto é uma explicação. Por que não devemos amar o mundo? Porque tudo que há no mundo, e aí ele vai dizer, a concupiscência da carne, desejo carnal, a concupiscência dos olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo, diz o Senhor Jesus, e por onde entra tudo aquilo que percebemos e que contamina. Cristo diz, se os teus olhos forem maus, andarás em trevas. Isso é muito duro. Então diz ele, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa é uma palavra que eu vou destrinchar daqui a pouco. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então o porquê aí, a razão do que o apóstolo João está dizendo, explicando direitinho, dá para entendermos como é difícil viver de maneira correta em um mundo como este, que nos influencia em tudo, onde pelo olhar o desejo vem, e aí muita coisa poderíamos ver dentro desse preceito que o apóstolo João está apresentando aqui. Vamos ver. Duas palavras são claras e que merecem explicação. Concupiscência, que é a palavra desejo, e a soberba. E o que é que o apóstolo João está falando com isto aqui? Ele está mostrando as características daqueles que amam o mundo. Refletem uma perspectiva de curto prazo. Ninguém vai querer envolver-se no mundo para ganhar o que ele dá daqui a não sei quantos anos. Existe um imediatismo no procedimento.
A pessoa quer tirar vantagem em tudo, imediatamente, porque essa é a perspectiva que se abre aos olhos de todo mundo. E se muita gente entendesse, não invadiria essa área. Quantos sofrem, quantos pagam caríssimo, nós vemos todos os dias. Mas isso não ensina, nem sempre. Por que não ensina? Exatamente porque a concupiscência, a soberba imperam. E por que imperam? Porque o que domina aquela vida, o que domina aquela mente é o que Paulo chama de carne, que é a natureza pecaminosa, que domina o homem que não é crente. Esse domínio impera. Se nós entendêssemos muito bem isto, muita coisa não nos influenciaria. Então, as características daqueles que amam o mundo refletem uma perspectiva a curto prazo. Que tipo de perspectiva é esta? É exatamente a satisfação dos desejos e intenções agora. E para entendermos melhor isto, veja o que o evangelista Lucas, capítulo 6, versículos 24 a 26. Lucas 6, 24 a 26. Olha a palavrinha que ele usa aí. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Olha o imediatismo sobre o que falei. Vem rápido, mas depois as consequências vêm. Ai de vós, os que agora rides, os que estão sorrindo. E ele diz, porque é a vez de lamentar e chorar. Quantos ais? Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. As coisas que o mundo dá são muitas vezes imediatas, mas depois a conta vem. Quantos exemplos temos visto de pessoas que resolveram abolir a lei e se envolver mundanamente? Quanto sofrimento, quantas consequências. Os meios de comunicação não mostram o outro lado. A propósito, porque senão estariam contribuindo para que ninguém procedesse assim. E não é assim que a sociedade secular está querendo. Esse desejo, esse mundanismo que invade os corações, só procede assim porque encontra lugar apto, lugar fácil, porta aberta para que possa agir. Por isso, a palavra que lemos diz, cuidado com os seus olhos. Os olhos são a porta para o corpo, porque suscita a reação. E muita gente se deixa levar pelos desejos da carne. O que é carne é a nossa natureza pecaminosa, que no crente não manda, mas em quem não é crente, manda. Há pouco tempo, poucos dias atrás, vimos 3 dias de folia, onde a carne valeu, onde a carne vale, onde a carne mandou. Quantas aberrações praticadas em nome dessa liberdade carnal. Alegria? Que nada. Depois dali, se a gente pudesse ouvir cada um o testemunho, a tristeza. Então, o apóstolo João está chamando a atenção
para uma palavra interessante, com concupiscência dos olhos, mas ele usa a palavra soberba. E essa palavra merece uma explicação, sim. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que chega a gabar-se de seus próprios atos e recursos. Mas espera aí, qual é o problema? Se isso é coisa correta. Gabar-se não é um procedimento bom. A palavra que o apóstolo João usa aqui nos dá a compreensão de que podemos dizer que isso que ele está falando aqui pode ser classificado como materialismo avarento e transitório. Nunca esqueçam isso, porque é a palavra que João usa aqui. Materialismo avarento, que ama a riqueza, que ama o dinheiro e que é transitório. Porque um dia acaba. Porque um dia a pessoa vai e isso fica. Cristo, no seu ensino, diz sobre um senhor que olhou para os seus celeiros, ele plantou, colheu, muito bem, não tem nada errado nisso, plantou, colheu, encheu os celeiros. O que é que tem de errado nisso? Nada, mas o que vem depois, sim. E quando ele olha para todos os seus celeiros cheios, alma, come, bebe, regala-te. Aí Cristo disse, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens em depósito, para quem será? Eu estava indo dar aula num colégio onde eu ensinava, lá em Recife, quando fazia seminário, e perto de mim estavam dois senhores conversando. E eu ouvi bem o que um estava dizendo para o outro. Olha, você conheceu fulano? Conheci. Sabe que ele morreu, né? Aí ele disse, o outro disse, não sabia, ele disse, morreu. Aí o outro falou assim, ele tinha bens, né? Deixou muita coisa. Aí esse que deu a notícia disse, claro que deixou tudo. Ninguém leva nada daqui, né? Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, sentado ouvindo, disse, é exatamente isso. Por isso o apóstolo Tiago diz, ai de vós, ricos. Porque ai, que a tendência do rico é viver pela avareza. Ele se deixa ser avarento. Amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Meus irmãos, mas eu disse que o apóstolo João usa aqui uma palavra que deve chamar a atenção, quando ele fala sobre a soberba da vida. No versículo 16, ele usa uma palavra, alazoneia. E o que quer dizer isso? Pode ser traduzido como egoísmo pretensioso, soberba da vida. Mas o que é isso? Essa palavra na língua grega quer dizer exibir o que não é e não tem para impressionar os outros. É essa palavra que João usa aqui. Soberba da vida. Alazones era o camarada que exibia aquilo que não tinha para chamar a atenção dos outros, para impressionar os outros. O apóstolo João chama a atenção e diz, tudo isso passa.
tudo isso passa. É o que ele diz aqui no versículo 17, com o qual nós vamos concluir o nosso estudo. Depois que ele diz, a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Quem é crente não é soberbo, não pode ser. Aí o versículo 17 ele diz, ora, ele está explicando aqui, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, quer dizer, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, quer dizer, o crente permanece eternamente. Por quê? Porque mesmo partindo deste mundo para a eternidade, vai para o céu, seguramente. Por quê? Porque foi salvo pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Vejam como ser crente é diferente. O mundo passa, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso não quer dizer que a nossa obediência merece a vida eterna. Não é isso que João está dizendo aqui. Todos nós sabemos que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, está lá Efésios 2, 8 e 9. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por mérito próprio. O mérito é de Jesus Cristo. O que João estava ensinando, é que ele estava comparando o destino do mundo e, consequentemente, daqueles que amam o mundo, com relação àqueles que amam a Deus. O que ele está dizendo é, o mundo passa e com ele os seus. Não tem salvação, não tem certeza de vida eterna. E essa gente que não tem certeza de salvação vive em função do aqui e agora. Só tem aqui e agora mesmo para gozar a vida, porque depois é sofrimento. A Bíblia diz isso. Por isso João diz, o mundo passa. E com ele todos os outros. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O mundo passa. Ele está dizendo que já está caindo sob o juízo de Cristo. Vejam o que ele mesmo, o apóstolo João, fala. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. João 12, 31. Ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe já será expulso. O que é que João está dizendo com isto? Que essa influência maligna não estará dominante no mundo, em todos. Porque Cristo já venceu. E aqueles que são de Cristo não são dominados por esse mundanismo. E mais ainda, ele não tem poder, esse maligno não tem poder absoluto sobre todos. O poder está em Jesus Cristo. Ele mesmo disse, todo o poder, toda a autoridade me foi dada, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Quando a igreja faz a vontade do Senhor Jesus, está fazendo essa vontade debaixo do poder de Deus e tem a bênção de Deus para realizar a vontade de Deus. Se nós entendêssemos isto muito bem, nós faríamos muito mais. Mas eu gostaria de ler mais dois textos. Um deles aliás, os dois são do profeta Isaías. Isaías 9:7, um texto conhecido,
e Isaías 40, versículo 8. Isaías 9, 7, inicialmente, e depois Isaías 40, versículo 8. Olha o que diz. Para que se aumente o seu governo. Aqui, Isaías está falando sobre Cristo, sobre o Messias. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Reino de quem? De Cristo. Para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Agora veja a frase final. O zelo do Senhor fará isto. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Estão vendo? Qual é o poder que domina o mundo? É o poder de Deus. O controle do mundo está nas mãos de Deus. Agora, aqueles que não são dele, têm a permissão, claro, para viverem mundanamente. Porque o homem, para servir e seguir a Deus, tem que ser consciente de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus e a quem ele serve, a quem esse homem, segue. Aqueles que são de Cristo procuram obedecer a Deus. Os que não são, vivem mundanamente, deliberadamente. Que diz então Isaías 48, para que seca-se a erva e caia a sua flor, mas a palavra de Deus, do nosso Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, o que João está dizendo aqui é que nós, como crentes, somos membros do reino que é eterno. Esse mundo vai passar. Quando nós lemos a Bíblia sobre o juízo final, nós vemos como tudo vai acontecer. O mundo passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque no juízo final, o Cristo que morreu crucificado vai chegar agora sentado no trono e vai julgar a todos. Por isso ele diz: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança esse reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. E diz que os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: afastai-vos de mim, para o fogo eterno, com o diabo e os seus anjos. E diz o texto: e ali haverá choro e ranger de dentes. Como ficamos nós nisto? Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, que nós lemos aqui, é como deve ser o procedimento cristão em uma sociedade pecaminosa, uma sociedade não cristã. É fácil viver assim? Não. Nem sempre é. O que nos tranquiliza é sabermos que não estamos sozinhos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu. Ninguém pode chegar e dizer, como crente, que não pode vencer o mundo, porque pode. O crente tem o Espírito Santo habitando nele. Ele pode vencer o mundo, sim. O que devemos fazer? O instrumento
meditação na palavra diariamente. E o instrumento, oração, diariamente. Não aquela oração que a gente faz apenas nas refeições, mas um momento de oração, de meditação, que nós reservamos. Aquele quando temos coragem de desligar este instrumento aqui e dizer: eu vou buscar a Deus, meditando na sua palavra sistematicamente. Eu digo desligar este instrumento aqui, porque ultimamente ele tem sido muito forte na vida de muita gente, porque tudo que nós quisermos de informação no mundo, de bom e de ruim, está aqui. Como já vimos aqui em um estudo que eu trouxe aqui, é só apertar a tecla e vem. Vem tudo o que nós quisermos. E o controle não está nele, está em quem o controla, em quem o usa. E já foi feito um estudo que muitos crentes não têm meditado na palavra diariamente, nem têm reservado momento para estar em comunhão com Deus pela palavra e pela oração. E esse é o motivo da fraqueza de muita gente. Se não tivermos cuidado, as coisas do dia a dia tomam conta de nós. E eu tenho experiência nisso. Não só uma vez. Dia cheio. Como disse, eu já falei aqui daquele pastor, muito amigo meu, a quem eu agradeço. Ele já está no céu, pelo que ele foi para mim na minha juventude. E ele falando para mim sobre isso. Ele disse: houve um momento que eu comecei a ler, comecei a cochilar, fechei a Bíblia e disse: eu vou dormir, não entra mais nada aqui. Ele deitou e disse: não, eu não estou certo não. Se eu sentado vou dormir, eu vou ler a Bíblia em pé. Abriu na carta aos Filipenses e começou a ler. E disse que leu a carta toda. E depois foi dormir tranquilamente. E eu não posso esquecer de um ex-pastor desta igreja, que quando eu fui para o seminário, ele me chamou e disse exatamente o mesmo. Você vai ter atividades acadêmicas que vão tomar seu tempo todo. E você não vai ter tempo para meditar. Eu não falo para ler a Bíblia para estudo, para escrever. Não. Para meditar é outra coisa. Sacrifique o seu sono, disse ele, e não a sua meditação. Foi uma profecia. Aconteceu isso mesmo. E aí eu lembrei, com o colega que estava comigo, que os irmãos aqui conhecem muito. E um dia a gente decidiu: te ajoelha lá que eu me ajoelho cá. Cochilava, mas acordava para orar. Irmãos, parece que não tem tanto valor assim isso? Tem. O nosso espírito alimentado é também um corpo fortalecido. O espírito alimentado pela palavra e pela oração é também corpo fortalecido, porque a gama de informações que nós recebemos desse mundo velho, através dos meios de comunicação, de modo geral, complicam a vida. Qual é a nossa? Meditar na palavra de Deus e orar.
É assim que nós somos fortalecidos. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que Deus aplique, meus irmãos, sua palavra nos nossos corações. E que nos fortaleça, impulsionando-nos por seu Espírito, para que usemos esses meios de graça que há, palavra e oração, para sermos fortalecidos. Amém.